Oi gente, bom dia, bem-vindos ao vídeo. O assunto de hoje é a pena de morte, um tópico um tanto quanto polêmico. Veremos opiniões de entrevistados sobre como era nos tempos medievais e os pensamentos da época, países onde a pena é praticada atualmente e os diversos motivos que fazem e faziam as pessoas serem penalizadas tão brutalmente. No período da Idade Média, a supremacia da Igreja Católica era fortemente notável. A mesma perseguia e julgava todos aqueles que não seguiam as suas doutrinas. Com a criação dos tribunais da Inquisição, os condenados eram mortos na fogueira, montada em praça pública. Muitas mulheres foram queimadas acusadas de heresia e bruxaria. De acordo com a Igreja, o homem mau é pior que o animal selvagem, porque ele causa mais dano. Que, em nome do bem geral à sociedade e com o poder atribuído de Deus, a instituição tinha o direito de eliminá-lo. Como diz Tomás de Aquino na Suma Teológica, a defesa do bem comum na sociedade exige colocar o agressor no estado de não poder causar dano. Por esse motivo, o ensino tradicional da Igreja reconhece que é justo o fundamento do direito e dever da autoridade legítima aplicar penas proporcionais à gravidade do delito, sem excluir, em casos de extrema gravidade, o recurso à pena de morte. Outro importante escritor que serviu como base para os fundamentos da época foi Santo Agostinho, no primeiro livro, capítulo 21, de A Cidade de Deus, escreve: algumas vezes, seja como lei geral, seja como ordem temporária e particular, Deus ordena o homicídio. Não é moralmente homicida quem deve à autoridade o encargo de matar, pois não passa de instrumento, como a espada com quem fere. Dessa maneira, o direito penal medieval foi notadamente caracterizado por sua crueldade, pois as pessoas viviam numa situação de extrema insegurança, pois o juiz era dotado de plenos poderes, inclusive podendo aplicar penas que não fossem previstas em lei. Aqui se percebe a não observância do princípio da legalidade. A pena de morte era oposta da maioria dos crimes e geralmente prescindida de tormentos e mutilações. A execução, sempre pública, se realizava através de bárbaras modalidades, como o esquartejamento, crucificação, decapitação, a forca e o suplício na fogueira. Eram as formas de punição que causavam dor extrema e que proporcionavam espetáculos à população. Nesse período também temos o surgimento de dois tipos de encarceramento, o carcere do Estado e o carcere eclesiástico. O primeiro com o papel de carcere e custódia, utilizando no caso em que o indivíduo privado de liberdade assim estava à espera de sua punição. O segundo era destinado aos clérigos rebeldes, que ficavam trancados nos mosteiros para que, por meio de penitência, se arrependessem do mal e obtivessem a correção. Atualmente, ainda é permitido a pena de morte em 89 países, como por exemplo a China, os Estados Unidos, Irã, Bangladesh, Índia, Vietnã, entre outros. Em 9 deles, ela é aplicada em casos graves, como crimes de guerra. Além disso, em 23 locais, não é executado nenhuma morte há 10 anos. De acordo com o site Exame, a China apresenta o maior número de mortos, estimando-se mais de 1.000 execuções em 2021. Em vista desse assunto, a ONU se posiciona contra este ato, que, de acordo com o segundo chefe da instituição, Antônio Guterres, a experiência mostrou que punir terroristas com pena de morte serve como propaganda para seus movimentos, ao criar a imagem de mártires e tornar suas campanhas de recrutamento mais eficientes. Ademais, essa prática viola 2 direitos humanos protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e aprovada pela ONU em 1948. Que dizem respeito ao direito à vida e ao direito a viver sem tortura. No Brasil, a pena de morte é proibida, de acordo com o artigo 5 do primeiro capítulo da Constituição de 1988, somente em casos graves, ou seja, crimes de guerra. A última execução foi feita em Pilar, província de Alagoas, em 1876. O condenado foi um escravo chamado Francisco, que matou um dos homens mais respeitados de Pilar e sua mulher. Ele foi enforcado em meio à grande população curiosa que se aglomerou para ver o ocorrido. Já no aspecto religioso, a maioria das religiões não estão de acordo com essa prática. O Papa Francisco, por exemplo, disse: a pena de morte representa um fracasso, porque obriga a matar as pessoas em nome da justiça. E nunca se alcançará a justiça matando um ser humano.
A seguir, entrevistamos algumas pessoas para saber o que elas acham a respeito desse assunto, se são contra ou a favor e por quê. Você é a favor da pena de morte? Justifique seu pensamento. Mais do que analisar a lei, analisa-se a lei de acordo com algumas conveniências. Quando não, violam-se as leis. Violam-se direitos constitucionais pelo nosso próprio Supremo Tribunal Federal. Será que então a aplicação da pena de morte no nosso país não seria talvez uma execução sumária? Será que se nós tivéssemos a pena de morte não poderíamos ter injustiça? Quando estudante de direito, muito ouvia: é preferível ter um bandido ou um suposto condenado ou um criminoso solto do que você ter um preso que foi injusto. Então, se você fala, vamos aplicar a pena de morte, ela tem que ser feita sob medida, de maneira adequada, com o devido processo legal e amplo direito de defesa a todo e qualquer acusado. Eu sou a favor da pena de morte, sim, mas no nosso país, no Brasil, com o judiciário que nós temos, é inviável, é impraticável, é incabível. É uma pena, mas fica aqui uma reflexão. Não apenas de sermos a favor ou contrário à pena de morte, mas conseguirmos entender o que se passa no nosso país e no mundo. Você é a favor da pena de morte? Justifique seu pensamento. Boa tarde. Meu nome é Eliana e vou dar a minha opinião sobre a pena de morte. Eu não sou a favor da pena de morte porque eu acho que tanto o Ministério Público quanto o sistema penitenciário, infelizmente, são corrompidos. Então, uma pessoa pode pagar pelo que ela não fez. E ela estando presa, um dia pode acontecer de ela ser solta por um erro. E se houver a pena de morte, ela não tem condição. E acho que quando a pessoa faz uma coisa muito bárbara, ela tem que sofrer na prisão mesmo, tem que ser penalizada. Porque hoje em dia as pessoas estão ficando livre muito rápido pelo que se faz. Se mata e logo está na rua. Mas eu não concordo que ele tem que morrer, porque morrer é muito fácil. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Então eu não concordo com a pena de morte. Tem que ter sofrimento mesmo. Você é a favor da pena de morte? Justifique seu pensamento. Olá, eu sou contra a pena de morte. O direito à vida é um direito básico e eu acredito que não cabe ao Estado retirar, né, esse direito de qualquer pessoa, independente do ato realizado. Ainda assim, também existem estudos de muitas pessoas que são condenadas equivocadamente. Então, a partir do momento que a gente não, né, mas que o Estado, ele julga uma pessoa erroneamente, é algo que ele não consegue desfazer se essa pessoa cumpriu a pena de morte. E acredito que como uma pena, caso a justificativa fosse o fato dela servir como exemplo para outras pessoas socialmente, eu acredito que ela não cumpre o papel dela também, uma vez que, apesar da existência da pena de morte, outras pessoas depois, né, não teve uma única pessoa que veio a morrer na pena de morte, existem mais pessoas que depois são passíveis dessa pena. Então, em termos de coletividade, ela não cumpre o papel também de demonstrar alguma coisa à sociedade. O direito à vida é um direito básico da humanidade, então não caberia o Estado tirar esse direito de qualquer ser humano. E ele não garante, de modo geral, que outras pessoas não farão a mesma coisa. Então, no final, eu acredito que não cabe a ninguém decidir
sobre o direito à vida, porque ele é um direito básico. Você é a favor da pena de morte? Justifique seu pensamento. Então eu vou dizer o seguinte, não sou a favor da pena de morte. Sou a favor de prisão perpétua para uma pessoa que cometeu algo muito grave. Principalmente se tirou a vida de outra pessoa. E essas pessoas que ficam na prisão perpétua, elas não devem ter nenhum benefício, nem Dia das Mães, nem Dia dos Pais, nem Natal, nem final de ano, nada. E eles têm que trabalhar para se sustentar. Agora, uma pessoa que comete um crime que não é tão grave e a lei determina que ela tem que ficar 30, 40 anos, ela deveria realmente de ficar 30, 40 anos trabalhando, estudando, sem benefícios, mas para sair uma pessoa decente. Então, recapitulando, a pena de morte atualmente ainda é aceita em quase a metade dos países do mundo inteiro. Além disso, sabemos que a mesma viola os direitos humanos e, no Brasil, a ação não é colocada em prática desde 1876. No meio religioso, o ato não é bem aceito. Já na Idade Média, a bruxaria era uma grande causa para que a pena fosse efetuada. Mas também muitos outros motivos levavam à execução por conta da perseguição da igreja aos que não a seguiam fiel e verdadeiramente. Entretanto, a pena era legalizada na época. Em conclusão, consideramos a pena de morte uma forma não muito eficiente de punir o criminoso, visto que passar o resto da sua vida numa cadeia já é uma boa forma de mostrar que seus atos geram consequências. Matar um indivíduo por seus atos passados não é ético e, caso seja necessário puni-lo rigorosamente, a melhor forma seria deixá-lo viver os efeitos e vivências presentes numa cadeia. E esse foi o vídeo, gente. Obrigada por assistir e até a próxima!